Olá, WebSpecs, a grande entrevista que vocês estavam esperando. Estou aqui nada mais, nada menos que com o monstro do marketing digital brasileiro, nada mais do que com Conrado. Ele sabe tudo, mestre dos 8Ps. Vocês vão conhecer agora estratégias espetaculares que vão mudar definitivamente a forma como você pensa em marketing e principalmente como você pensa em marketing na internet. Valeu? Vamos abrir a caixa preta hoje? Vamos abrir, vamos. É isso aí. Grande abraço. Assiste a vinheta que a gente já está voltando. Voltando aqui então com Conrado, o monstro do marketing digital brasileiro, realmente um profissional de ponta, e na minha opinião de verdade, hoje a pessoa mais capacitada no cenário brasileiro da internet para dizer o que a gente tem que fazer e o que a gente não tem que fazer para ter sucesso nos nossos negócios. Então seja muito bem-vindo, Conrado. Obrigado, obrigado. Vamos lá. Começando então, Conrado, eu costumo sempre iniciar nossas entrevistas, antes da gente falar do negócio, a gente conhecer um pouco da pessoa. A gente queria conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho pra gente sobre você. Bom, eu acho que a minha história se resume em uma palavra, que é superação. Porque, na verdade, autossuperação. Não superação sobre alguma coisa, mas superação sobre mim mesmo. Porque eu acredito muito que o maior inimigo e a maior barreira que você tem que vencer todo dia é você mesmo. Não é o outro. É verdade. Não é o concorrente, não é a empresa, não é o funcionário que está te boicotando, nem o teu companheiro que quer te derrubar de trabalho. Não, é outra coisa. É você. Você é o seu maior inimigo. Na sua mente é que acontece o mundo. O mundo não acontece do lado de fora. O mundo acontece aqui dentro. E se você tiver o mindset, né, a maneira correta de ver o mundo, você consegue dominar o mundo do lado de fora, porque na realidade ele está do lado de dentro. Então essa eu acho que é a grande definição do que eu acredito no mundo. Então esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é uma outra palavra que eu falo muito, talvez para mostrar para as pessoas, primeiro para elas não me mitificarem, porque eu odeio isso, a mitificação é muito perigosa, porque quando você passa a mitificar algo ou alguém, você assume uma posição de submissão, de falar, não, ele é um Deus, ele é isso, ele é aquilo, e eu sou apenas um réis mortal. Quando você fala, o monstro, o rato digital, eu sou uma pessoa só que estuda mais do que os outros numa determinada área. Sem dúvida nenhuma, uma das grandes coisas das pessoas de sucesso, como Conrado, a humildade vem em primeiro lugar, né? Então, mas como sempre, né, Conrado? Mas essa questão de humildade, eu questiono muito essa palavra. A segunda palavra é humildade, mas humildade não como uma qualidade de falar assim, não, você tem que ser humilde, porque não é isso. É no sentido da gente talvez entender que a gente tem que estar aprendendo o tempo inteiro. Humildade no sentido de que esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Quer dizer, eu estudo, eu gosto do meu trabalho, eu amo o meu trabalho, mas é o meu trabalho. Como o Wagner Moura falou numa entrevista, alguma coisa nessa linha de falar, gente, esse aqui é o meu trabalho, eu sou um ator. Então eu tenho uma exposição, vou pra mídia, eu apareço, e as pessoas acabam confundindo o personagem com a pessoa. Quando eu falo humildade, é muito mais para desmitificar. Primeira coisa, a minha imagem, como Conrado Adolfo. Não, Conrado Adolfo é um ser humano que tem um monte de problemas, que estuda pra caramba, que já quebrou, que já se levantou, que já irritou um monte de gente, mas já agradou um monte de gente também. São seres humanos, é normal, é isso que acontece com as pessoas. Mas uma outra coisa é, a palavra humildade para pessoas que têm mais exposição, eu tenho mais exposição, as pessoas falam, eu sem dúvida, é exposição, é visibilidade. A palavra humildade, ela não deveria ser algo de, nossa, mas ele é conhecido, mas ele é tão humilde. Não deveria ter esse mas. Deveria ter, ele é conhecido, ponto. Legal, e ele é um ser humano, e ele é humilde também, ok. Mas isso é o normal das pessoas, porque as pessoas confundem muito o que eu chamo de palco com a plateia. Vale isso muito. É uma alegoria que eu crio para mostrar para as pessoas que elas desempenham papéis na vida. Então tem o papel do comprador, tem o papel da esposa, tem o papel do diretor da empresa. Os arquétipos, né? Os arquétipos. Então, só que isso são papéis em cima de um grande palco da vida. A vida é um mise-en-scène.
A vida é essa troca constante de papéis dentro do cenário. As pessoas, elas entram na sua vida, desempenham um determinado papel na sua vida e depois elas saem, ou o papel delas muda, o papel de namorada vira esposa, o papel Esposa de amigo vira funcionário. E assim vai. Agora, são papéis, porque atrás desses papéis, dessas máscaras, existem as pessoas, os seres humanos, que são todos muito parecidos. Então, quando a pessoa passa a achar que ela é o papel que ela desempenha, ela começa a ficar arrogante ou submissa. É verdade. Ou falando o seguinte, não, ele é o diretor da empresa, então eu sou menos do que ele. Não, você não é menos do que ele. O Winston Churchill tem uma frase que eu adoro, que é, ou tinha, né, uma frase que eu adoro: eu nunca conheci nenhum homem que não fosse melhor do que eu em pelo menos um aspecto. Quer dizer, às vezes eu encontrei agora no aeroporto, estava vindo para cá, uma menina de Goiânia, que me reconheceu no aeroporto. Nossa, você é o Conrado Adolfo? Não, eu sou. Não, eu quero uma foto com você e tal, não sei o que. E ela estava com o filho, e o filho, mãe, ela falou, calma, filho e tal. E aí tirou a foto, tudo, nossa, que legal, vou falar contigo, né? E foi embora. E eu fiquei pensando nisso, gente, olha que incrível, né? Ela pediu para tirar foto comigo, mas se eu estivesse no aeroporto e tivesse aquela mesma pessoa ali do lado, eu não iria pedir para tirar foto com ela. Por quê? Porque ela não é uma pessoa de visibilidade, ela não conhece, ela não é conhecida. Exato. Então você chega para qualquer um do seu lado e fala, tira uma foto comigo? Não é uma coisa normal. É verdade, assim, né? verdade. Então o objeto da foto é a visibilidade que uma pessoa tem. Mas ela tem um conhecimento que é milhões de vezes maior do que o meu, que é, por exemplo, em uma área que específica é, por exemplo, da vida dela, cuidar de uma criança. Eu estava com o filho dela. E eu tenho um conhecimento, que é milhões de vezes maior do que o dela, que é estratégia de marketing digital. Ah, mas uma coisa é melhor do que a outra. Não, é só diferente. Você está me fazendo lembrar. Talvez na nossa sociedade, talvez uma outra sociedade, saber cuidar de filhos dê muito mais dinheiro, visibilidade e fama do que saber marketing digital. É verdade. É uma questão cultural e social. E isso daí que eu questiono muito. Quando a pessoa fala, claro, eu sou seu fã, eu fico me perguntando, mas as pessoas que não me conhecem, as pessoas que me conhecem, podem falar, nossa, eu sou fã. Acho que é uma brincadeira, pô, você é um cara que eu admiro, então ok. Mas as pessoas que não me conhecem, conhecem só o que eu escrevo, elas falam, eu sou seu fã, na verdade, eu sou fã do papel que você representa como profissional. Na sociedade. E você está acabando de me lembrar um episódio que eu achei interessantíssimo, e até te parabenizo por esse seu pé no chão, né? Não é à toa que você tem essa inteligência que você tem na sua vida profissional. E também levar isso para a sua vida pessoal é importantíssimo. Você está me lembrando do Seal, o cantor. Ele estava dando uma entrevista pro Faustão e ele falou, o que você aprendeu mais na sua vida? E que você poderia transmitir para as pessoas, tal, como um mega, né, aquela coisa, né? O Grammy, forte, tal, Grammy e tudo mais. Ele falou, o que eu mais aprendi na minha vida, ele falou o que você está falando agora, é que o CEO é importante para os fãs na mídia, mas em casa eu sou o pai do meu filho. Eu sou o pai, eu sou o marido, eu sou o filho, é isso. E o CEO dentro de casa, como artista, não vale nada para o meu filho. É isso. Eu preciso ser um pai. Tem uma coisa engraçada também, tem muita gente que, por exemplo, o mercado de marketing digital é um mercado muito novo. E tem muita gente nova também. Sim. Talvez pelo fato de eu já ter quebrado, já ter amargado muito, como eu falo, comido muita grama, muito mato. Eu tenho uma visão um pouco diferente de algumas coisas do que boa parte do mercado, com a média, a faixa etária do mercado é muito menor do que a minha. Eu tenho 39 anos, vou fazer 40. Muita gente tem 25, 27, 29, 30, nunca teve uma empresa, não liderou pessoas, está começando a liderar agora. E muita gente chega para essa pessoa e fala, você é o cara. Você é o cara. E a pessoa começa, mas será que eu sou o cara? Começa a acreditar. Esse é o perigo. O cara acredita. Ele acredita. Você não pode acreditar. Você é o cara em um determinado contexto, numa determinada época, num determinado conhecimento para aquela pessoa. Você não é o cara. É o cara para ela naquele momento. Você está ajudando ela está feliz com aquilo que você está falando. Então, para ela, você naquela hora é o cara. Você tem que se sentir muito, muito orgulhoso com isso. Mas você não pode acreditar, você não pode generalizar o caso particular. Então, quando a pessoa acredita que todo mundo fala, você é o cara, ou você é a cara, né? É a mulher, você é a referência, que você é o cara, você é o cara. Quando você acredita nisso, você se torna arrogante. E o ego vai lá em cima e você se deixa dominar por alguma coisa. E aí você acha que para você estudar, é o papel. para... Você é o personagem, o papel que você representa. Você não é a pessoa. Porque a pessoa não é o cara. Todos nós somos os caras.
Porque todos nós somos seres humanos, nós somos muito bons em algumas coisas, péssimos em outras, mais ou menos em outras tantas, e a gente acaba trabalhando naquilo que a gente é bom, porque a gente vai melhorando cada vez mais. Mas é uma habilidade, é uma coisa. E falando nisso, vamos falar sobre o grande realmente trabalho que você desempenha com o 8Ps no marketing digital. Quer dizer, é uma metodologia espetacular, da qual inclusive está passando por uma grande transformação no momento, na qual quem está aí no vídeo que me conhece, que são meus alunos, as pessoas que me seguem, etc., conhece o nosso trabalho de gestão de processos, de BPM, e realmente o Conrado levou toda essa tecnologia agora para o marketing digital, coisa que ninguém que eu vi no mercado está fazendo. E sem dúvida nenhuma vai revolucionar alguma coisa que já era espetacular dentro dos 8Ps. Né? Então, vamos falar um pouquinho sobre os 8Ps? Né? Quando a gente fala de 8Ps, a primeira coisa é que a gente tem que tirar, de clarear, né? Tem que desanuviar. Muita gente acha que os 8Ps são os 4Ps do Jeremy McCarthy, que muita gente fala que é do Kotler, mas não é do Kotler, e mais 4. Então, preço, prazo, produto, noção, mais pesquisa. Não, não é isso. Os 8Ps, eu chamei de 8Ps para aproveitar, obviamente, os 4Ps, lógico, mas para pegar carona um pouquinho, para deixar mais palatável, mais simples, um pouco mais amigável para as pessoas de marketing que entendem muito mais de humanas do que de exatas. E 8Ps tem tanto humanas quanto exatas. Então, uma pessoa de marketing, ela olha e fala o seguinte: mas eu já sei mais ou menos o que é. Tem os 4Ps, deve seguir na mesma direção, são 4 variáveis. Só que entre mix das variáveis controláveis de marketing e os 8Ps, que é um processo, existe uma grande diferença. E no início do processo todo, as pessoas entendem qual é essa diferença, mas elas já estão engajadas no processo, já entenderam mais ou menos o que é e continuam a caminhar. Porque se eu chamasse de os 8 Ws do marketing digital, talvez as pessoas se assustassem um pouquinho. Iam estranhar demais, né? Então eu quis fazer uma embalagem bonitinha, para aquele conteúdo que é tão denso. É uma pedra dentro de uma embalagem legal. Sem dúvida. Então esse é o primeiro ponto. Agora, o que são os 8Ps? Na versão 1.0, que nasceu em 2010, com a terceira edição do livro, que era Google Marketing ainda, porque eu lancei o Google Marketing, que é o meu livro, em 2006. É um livro fantástico, teve um sucesso estrondoso. Mais sucesso, os mais vendidos de marketing. Muito legal. Então, tem o Google Marketing 2006, primeira edição, depois 2008, segunda edição, e 2010 eu lancei a terceira edição. Nessa terceira edição, eu coloquei o processo que eu estava desenvolvendo dentro da agência que eu tinha. Então eu tinha uma agência, chegou a ter lá 44 funcionários, tem uma história enorme sobre a agência, as agruras de um empreendedor digital. E depois tem vou deixar o link aí, tem uma história fantástica para vocês entrarem depois conhecerem a lista. Daqui a pouco falar do plano B, mas tem uma história espetacular que vale a pena vocês conhecerem. É só digitar, quero montar uma agência e agora, Conrado Adolfo, no Google, que a pessoa acha. Estou 3 horas e tanto de podcast falando disso. Então, eu tinha uma agência e eu queria, como todo bom quase engenheiro, né, porque eu não terminei engenharia, fui até o terceiro ano e tal, eu queria criar um processo para que a minha agência funcionasse de uma maneira melhor, porque ela estava começando a sair do controle, porque ela estava crescendo rápido demais. E com isso, eu comecei a pegar os cases que deram certo, eu comecei a pensar em cima deles. Nossa, isso aqui deu certo, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, por que deu errado? E com isso daí, eu entendi que existiam alguns passos que a gente tinha que fazer. Só que isso eu não trouxe só do conhecimento de agência. Primeiro eu trouxe o conhecimento de marketing, porque eu trabalhei em agência, eu fui empregado de agência. Não por muito tempo, foi por 2 anos e meio mais ou menos, mas eu trabalhei em agência. O conhecimento de engenharia, questão de processo, a questão de mensuração, a questão de métricas, matemática, que eu gosto muito de matemática. Que pra mim, de verdade, quando eu vi realmente a nova metodologia do 8Ps, eu falei, tá aí. Pois a 1.0 explicava o space. Primeiro P é pesquisa. Então, como é que funciona a pesquisa? Planejamento, né? Produção. E aí, quer dizer... Então, para a gente resumir para o pessoal, os 8Ps. Primeiro, pesquisa... Começa na pesquisa, onde você ouve antes de falar. Isso. Depois você planeja, que é você pensar aquilo que você ouviu. Depois você produz, que é a produção, que é você planejou... Bota a mão na massa. Só que internet é conteúdo. Sempre foi. Não é porque o Penguin ou o Panda chegou que a internet agora virou conteúdo, porque o Google... Não, sempre foi conteúdo. Então, vem a publicação de conteúdo.
Então você vai publicar conteúdo de maneira contínua. Você vai publicar conteúdo inicialmente como um projeto, que é início, meio e fim para o site, por exemplo, entrar no ar, a fanpage entrar no ar, e depois como um processo contínuo controlando a qualidade. De relacionamento. Exatamente. Né? Então Porque... o quarto P, ele tem uma parte que é projeto e uma parte que é processo. Certo. Depois você arrumou a casa, você vai, isso aí é 5S, arruma a sua casa, e aí você vai para o quinto P, que é a promoção. Você vai falar para o mundo. Que aí os 4 P's encontram os 8 P's, que é a promoção, que é a mesma coisa. Sim. Só que existe uma coisa chamada grau de atividade do consumidor. O consumidor Facebooka, ele bloga, ele twitta, ele manda SMS. Engajamento, quanto ele participa. Ele fala isso, ele fala. A gente tem hoje o hardware, o software, tem o iPhone, tem o Twitter, a gente tem a infraestrutura, que possibilita isso no Brasil, a pessoa de fato tweetar e chegar em algum lugar, porque tem a rede, e a gente tem o Estado de Direito. Quer dizer, o Estado de Direito você pode falar mal, que você não vai ser preso e arrebentado. Então esses 4 fatores fazem com que o Brasil... E tem 200 milhões de pessoas. Então, só quase 200 né? Então esses 4 fatores fazem com que a internet no Brasil seja muito poderosa. Então se uma pequena... Que não acontece, por exemplo, num país como Portugal, de 10 milhões. E a gente está justamente na época em que a gente viu o poder da internet nas ruas acontecendo aí. Exatamente. De forma a gente já tinha visto na Primavera Árabe, né, que foi o grande estupim. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Só que o que aconteceu? O que acontece hoje? A pequena empresa, ela pode se alavancar nesse grau de atividade do consumidor para crescer de maneira lucrativa. Porque ela não tem que fazer aquela propaganda absurda, exorbitante, cara, que às vezes não dá resultado porque ela não planejou direito. Ela pode começar pequeno, ela pode dar pequenos passos no início para aumentar a passada a cada passo. Até porque muitos dos pequenos empresários justamente falam assim, mas isso aí é uma coisa muito inatingível, muito difícil. Muito pelo contrário, você tem mostrado estratégias de como pequenos negócios podem ter resultados espetaculares, né? Exatamente, e os 8 P's eles servem para isso. Então a versão 1.0, a gente parou no quinto de promoção, depois tem a propagação, que é o gratividade do consumidor, que é o marketing viral, que eu não gosto dessa expressão, é comunicação viral, que eu chamo, mas é a propagação. O 7º P vem a personalização, quando você segmenta e começa a falar de maneira individual, só com aquela pessoa, que é o behavior target, que é você, se a pessoa clicou no link A, então faça isso. Se ela clicou no link B, então faça aquilo. Ou seja, vamos para a gente até exemplificar um pouquinho, se a pessoa clicou no link A, que está falando sobre sapatos, então por exemplo, tenha a mensagem de sapatos para ela. Isso, é mais ou exemplo, menos isso? Eu tenho um e-mail que eu mando para as pessoas que é, você tem o meu livro? Só isso. Então o e-mail fala, se você tem o meu livro, clique no link, sim. Se você não tem, clique no link, não. Não. A pessoa que não tem o livro 8 P's, eu não posso tratar ela da mesma maneira do que a pessoa que tem o livro, com uma comunicação de vendas, por exemplo, para um curso ou para qualquer outro produto. Porque a pessoa que tem o livro, ela tem um valor construído na mente dela muito maior do que a pessoa que não tem o livro ainda. A pessoa que tem um livro, comprou por R$140 o livro, leu parte do livro, ela tem o livro, aquela coisa fica lá vermelha, brilhando na frente dela o tempo todo. Te conhece, tem uma relação com você. Provavelmente ela já entrou num vídeo meu no YouTube, ela viu uma entrevista dessa, ela tem uma construção de valor na mente dela diferente. Share of mind. Tem um pedacinho da cabeça dela ali que sabe quem é Conrado Adolfo, que sabe que é um profissional competente, que vai realizar alguma coisa boa. Isso, a construção de valor. Ela construiu mais valor da minha marca na mente dela. Eu me posicionei de uma maneira mais consistente na mente dela. E você tem um pedacinho da mente dela que lembra de você. A outra pessoa não. Então, quando eu vou fazer uma comunicação de vendas de qualquer coisa, não adianta eu ter a mesma abordagem de vendas, tanto para a pessoa que tem o meu livro, quanto para a pessoa que não tem o meu livro. Porque as duas vão reagir de maneira diferente. Quem tem um livro vai tender a comprar mais. Quem não tem, não vai tender a comprar mais. E aí você vai começar a construir relacionamento com essa pessoa de outra forma. Então eu tenho que falar o seguinte, bom, quem tem um livro, eu consigo ser um pouco mais agressivo na venda. Eu consigo chegar um pouco mais longe com ela no ciclo de vendas. Quem não tem um livro, eu tenho que construir valor. Então não adianta eu vender para ela. Estatisticamente eu sei que não adianta. O que eu faço? Coloco um vídeo no YouTube, convido ela para um webinar, convido ela para ver alguns vídeos de conteúdo. E tudo de graça, né? E é justamente para que ela tenha justamente essa aproximação e identificação com você. Exatamente. Com isso daí, eu trabalho o 7º P, que é a personalização. E aí depois disso vem a mensuração, que é o 8º P, que é a precisão. Então a precisão é eu de fato precisar o que é... Aquela história de navegar é preciso, viver não é preciso. Quer dizer, eu vou precisar o que aconteceu. Essa campanha que eu fiz no Facebook,
quanto que isso me deu de resultado em geração de leads para eu gerar visitas para a minha loja de vinhos, para eu vender o vinho na minha loja, por exemplo. Quer dizer, é a questão de mensurar resultado. Mensurar resultado Quer dizer, o tempo todo, o tempo todo. O que eu estou fazendo, que resultado que está dando, vou para esse caminho, saio desse caminho. E aí você transforma o oitavo P num grande primeiro P, porque o primeiro P é pesquisa, só que agora você vai pesquisar com dados internos, dados primários que você gerou, e cada ciclo vai melhorar. Só que isso aí ainda é muito denso. As faculdades adoram os 8Ps, porque isso é um sumário de ensino de marketing digital para os alunos. Eles aprendem de uma maneira muito tranquila. Só que o empresário, ele não tem tempo para aprender. Ele não tem tempo para pensar sobre a teoria. Ele precisa ir direto ao ponto, precisa da fórmula, fazer no mês seguinte a conta vai vencer, a folha de pagamento vai cair, ele tem que fazer a coisa acontecer rápido. Com isso, eu passei, essa transformação que os 8Ps passaram, foi justamente para quê? Para tornar essa teoria toda, que é muito, muito densa, em algo que é, faça isso. Faça isso, depois isso, depois isso. É uma maneira, você pode ter outras, mas essa vai dar certo. Você começa fazendo isso, depois você modela o seu negócio melhor, e aí eu trabalho com Lean, modelagem de negócio, alguma coisa que vai acontecendo enquanto, metodologia ágil também, quer dizer, enquanto você está fazendo o processo, você está mudando, modelando, melhorando. Ok. Bom, então traduzindo, vamos dizer, para a pessoa que é um pouco mais leiga, o que está começando agora, que quer entender um pouquinho de uma forma talvez mais simples, seria, de uma forma que me permite até um pouco mais grotesca, vamos dizer, seria a fórmula do bolo. Por onde eu começo a fazer esse bolo, né? Como é que o passo a passo, a modelagem, o passo a passo. Acho que modelagem é algo melhor. Todos os passos que a gente tem que dar para chegar no resultado final. Fórmula pressupõe que serve para todo mundo, da mesma maneira, igualzinho. E não é exatamente assim, nunca é assim. Sim. Agora, quando modelagem que eu falo, quer dizer, você tem uma receita que você vai seguir, faça isso, depois faça aquilo, depois faça aquilo. Só que o faça isso, por exemplo, atualize a sua lista. Quer dizer, esquente a lista, né? Por exemplo. Isso, por exemplo, vamos lá. Esquentar a lista. Você tem uma empresa e o 8Ps é muito voltado para basicamente dois mercados, que são profissionais liberais e pequenos empresários. Quer dizer, micro e pequenos empresários. Então tem esses dois mercados. Alguém que tem uma pequena empresa que está exprimido entre o governo e a folha de pagamento e o concorrente dele está comprando produto da China e vendendo sem nota e ele está ali tentando abaixar a margem. Com isso ele tem que fazer o quê? Ele tem que se virar de algum jeito para ficar lucrativo. Porque as pequenas empresas quebram, não é porque ela não tem faturamento, é porque ela não tem lucratividade. Ela tem faturamento, ela vende. Só que a lucratividade dela é negativa, ela começa a ter prejuízo, quanto mais ela vende, pior ela fica. Exatamente. E ela não tem noção disso. Até o momento em que estoura. Até o momento que chega um mês e ele não tem dinheiro para pagar o 13º. São aquelas contas que acontecem e quebram o caixa da empresa. E aí no final do ano ele quebra. Ou até um problema trabalhista, qualquer coisa do tipo que dê uma oscilação no caixa que ele não está preparado, não vai suportar para aquilo. Eu chutaria, eu não tenho esse número, não é um número científico oficial, mas é um número intuitivo. Eu chutaria que pelo menos 90% das pequenas empresas do Brasil estão a 6 meses da falência. De 6 meses a 1 ano da falência. Um número científico oficial que eu posso até completar nessa entrevista são dados do Sebrae, tá? Nós temos 98% das empresas quebrando até o 3º ano. Isso, né? 98% das empresas quebram até o 3º ano, ou seja, se a sua 98% está a 3 anos da falência. Exatamente. Se você abriu agora uma pequena empresa, cuidado, porque você tem uma chance enorme de quebrar em 3 anos. Ou seja, o empreendedor aqui no Brasil, ele é um herói. Ele é um herói. Verdade. Porque ele faz mágica. Ele faz mágicas, milagres e ele consegue sobreviver. Isso é incrível, ele consegue. E a busca de conhecimento, quer dizer, um conhecimento estruturado, direcionado, normalmente é o que faz aqueles 2% sobreviverem, né? Por que eu mudei a maneira de fazer os 8Ps? Os dois grandes, o pequeno empresário, e eu já fui pequeno empresário, fui dono de cursinho para vestibular e fui dono de agência. E isso, eu sou empresário desde 93, 20 anos, tem tempo. E antes disso eu já montava pequenos negócios quando eu era adolescente e criança. Eu montei já tinha o empreendedorismo? Sempre, nasci com empreendedorismo. Eu montei o meu primeiro negócio quando eu estava na 5ª série. Isso foi em 84. Eu vendia pulseira.
no colégio. E vendia para o colégio inteiro. Pulseira com nome. Pulseira que botava com o nome da pessoa e tal. Aí depois eu, nossa, passei da festa, vendi joia, fiz um monte de coisa. Sempre querendo empreender, criar coisas do zero. O grande problema, os dois grandes problemas do pequeno empresário são: ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. Ele não sabe como controlar o fluxo de caixa, ele não sabe, ele não tem uma grande ideia, às vezes, né? Aquela paixão, nossa, mas se eu fizesse isso, aquilo e tal. Mas na hora de operacionalizar isso, ele não comercializar, sabe de ter as estratégias realmente vencedoras, né? Chega para um pequeno empresário falando para ele o seguinte: cara, quanto é o teu capital de giro? Não faz nenhuma ideia do que é capital de giro. Ele sabe que entra dinheiro e ele paga as contas. Às vezes sobra, às vezes não sobra. Assim, é verdade, isso acontece muito. Me mostra o teu fluxo de caixa. Quando que você vai ter o maior risco de caixa ao longo dos próximos 6 meses? Quando? Qual vai ser o ponto? Para você já criar uma campanha de vendas ali. Ele não sabe. Então ele não sabe o que fazer. E o segundo problema é, quando ele sabe o que fazer, ele estuda, ele faz curso, ele não consegue ter uma equipe que faça por ele. Porque ele é um só. E quando ele tem uma empresa, ele não consegue fazer tudo. Não adianta. Ou seja, é importantíssima a qualidade das pessoas que ele decide seguir. O problema é pior. Ele pode ter gente de qualidade. Mas o grande problema é que aquela pessoa de qualidade não foi instruída. E é tão mal instruída com relação a negócio, educação financeira, business, do que ele. Só que ele, muitas vezes, não sabe ensinar para essas pessoas. Então, ele pode ter gente de qualidade. Só que aquelas pessoas têm que ter mais que qualidade. Tem que ter conseguir paixão, transmitir e conseguir transmitir da forma mais fácil possível. Como... É o coach, ele tem que ser um coach. Exatamente, o como desenvolver o negócio. E aí eu acho que é a grande sacada do 2.0, do peso 2.0. Pois é. Então, vendo esses dois grandes problemas do empresário, que é não saber o que fazer e nem fazer, depois que ele sabe o que fazer, a equipe dele não sabe como fazer, nem o que e muito menos o como, porque a internet é algo complexo, tem muitas ferramentas, tem muita técnica, eu resolvi minimizar esse problema. Só que eu não sabia como. E eu comecei a pensar, eu detectei os problemas, eu sei qual é o meu público-alvo, eu sou o meu público-alvo, eu sou um pequeno empresário, e eu resolvi quebrar a cabeça para pensar o seguinte: como que eu faço para facilitar ao máximo esse empresário aplicar essas técnicas 8Ps? E por quê? Porque ao longo dos 2 últimos anos, de 31 turmas, já uma segunda turma foi agora, 31 turmas, eu ensinei a versão 1.0. Ou seja, são quantos alunos formados? Já são mais de 2 mil alunos formados nessa metodologia. E em 33 turmas, né? Em 32. 32 turmas. 32 turmas. E mais a turma online, que tem um monte de gente também. Tem quase 500 alunos. Ou seja, é um método realmente comprovado. E aí tá em Portugal, né? Nós tivemos agora. Eu fiquei orgulhoso, fiz vários posts, acho que você viu. Eu sou um brasileiro nacionalista, orgulhoso de verdade, quando eu vejo um brasileiro levando tecnologia para fora, para outro lugar. E é conhecimento de ponta. Conhecimento de ponta. Traduz livro para cá à beça. Se você vai numa livraria, cara, 80% dos livros são traduzidos. Então, quer dizer, E a gente está indo lá para fora. É verdade. Então, assim, pessoas como você, pessoas como o próprio João do Hotmart, eu acho que são pessoas, assim, pioneiras e que estão ou trazendo algo realmente inovador para dentro do mercado, estão dando um passo à frente. E, principalmente, eu acredito que você levando para fora do Brasil algo que é espetacular. E a gente fica sempre ligado a quem está de fora para saber, assim, esperando um passo de alguém dizer para nós o que nós temos que fazer. E nós estamos justamente invertendo esse negócio, nós estamos começando a ser autoridades sociais. Muito aquela síndrome do vira-lata, como falava o nosso Rodrigues. Não é síndrome do vira-lata. A gente sempre acha que a gente é menos. A gente não é menos. A gente é muito mais. Pega o exemplo do Lema, do Sicupira e do Teles. Os caras estão lá. Os caras estão comprando Burger King, Heinz, especula-se que eles vão para cima da Coca-Cola qualquer dia desses. Então é isso daí. E a impressão que eu tenho é engraçadíssimo, porque tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Roberto Chiniachique. E eu dei um curso, que ele deu uma pontinha, ele foi lá no curso também, e ele falou uma coisa que eu adorei. A medida do teu sucesso é o quanto de porrada que você aguenta levar. E não o quanto você dá de porrada, né? Não. É o quanto você tem resistência, a resiliência. É só no início que você bate só um pouquinho. É verdade. Porque depois você começa a apanhar e não consegue mais reagir. A vida te bate muito mais forte. Então, quando você consegue levar muita porrada, porque as pessoas elas vão crescendo e vão apanhando. E o que é apanhar? É você não ter fim de semana, não dormir direito, ter uma vida pessoal que é uma bagunça, porque você trabalha que nem um louco, você recebe crítica.
crítica. As pessoas criticam. Não, mas o que você está fazendo? Eu estou tentando construir um negócio diferente. Não, o que é isso? Todo mundo fala que não vai dar certo, que isso, quer dizer, é engraçado. Eu estava outro dia num parque andando de bicicleta com meu filho. Teve uma coisa engraçada, desculpa, uma coisa engraçada, muita gente fala, nossa, Conrado, você eu acho que é a única unanimidade no mercado. Eu falei, mas tô longe de ser, mas longe. Tem gente que vai lá, você foi em Portugal, tá lá se vendendo lá pros gringos. Gente, eu tô levando o negócio pra lá. Para com isso, nós estamos exportando tecnologia em vez de importar. Para com isso. Engraçadíssimo. Essas críticas que eu recebo, não muitas, lógico, algumas, mas é engraçadíssimo, porque eu olho e falo o seguinte, gente, como as pessoas estão longe de entender o que a gente está construindo no Brasil, né? Conrado, você acaba... Você estava contando. Conrado, você acabou de ilustrar com um exemplo o que você começou na entrevista, né? Falando do quanto você tem que acreditar em você. Sim. Enquanto as pessoas estão jogando pedras e você precisa acreditar em você. Tem duas analogias que eu falo para mostrar para as pessoas isso. A primeira analogia é, você tem que ser uma rocha no meio do oceano. Uma rocha. Você está lá há milênios. Você derruba navio. Se o navio bater, você afunda o navio. Pode chover, ter tormenta, tempestade, você continua lá, de pé. E a segunda é, depois que você é uma rocha, que você se percebe como uma rocha, você vai ter a seguinte situação. Você vai ter um ônibus, sabe aqueles ônibus que tem assim que tem uma sanfona no meio, e tem 3 vagões no ônibus, numa ladeira, descendo, você está lá, a ladeira vem lá de cima e vem um ônibus para cima de você. E você tem que segurar esse ônibus e depois você tem que empurrar esse ônibus para cima. É isso que você tem que fazer. É a resiliência lá no último. No último, no talo. Você me fez lembrar uma historinha, né? Que eu estava com meu filho andando de bicicleta no fim de semana e ele caiu, né, da bicicleta. Estava andando e tal, ele entrou na grama e caiu. Aí ele estava chorando no chão. Fui lá, dei assistência para ele e tal. Eu falei, filho, tá tudo bem e tal? Não, pai, tal, não dou conta de levantar. Eu falei, filho, o que mais importa não é quantas vezes você vai cair da bicicleta. O que importa, na verdade, é quantas vezes você vai levantar e pedalar de novo. Então fica aí, Enzo, né? Um beijo do papai, né? Não tem jeito de deixar de falar dele, mas eu acho que é isso, é quando a gente tem uma criação, né? Você começou a falar de mindset. Chris Gardner. Né? Você falou de mindset, né? Que justamente você começa a ter. Você viu A Procura da Felicidade? Vi. Aquela cena. Não, sempre que eu tenho esse filme comprado, não é que eu alugo, eu comprei o filme e eu vejo a cada 6 meses. É uma terapia ver aquele filme. É uma sessão de descarrego. Eu tenho que confessar que eu choro quando vejo esse filme. Eu sempre choro também, eu sempre choro. E uma cena que eu choro é aquela cena quando o filho dele tenta jogar basquete e ele fala, meu filho, você não é alto, você não vai ser um bom jogador de basquete, você tem que dar altura e tal. E aí o filho fica triste, pega a bola, guarda a bola, aí... Aquela parte em que o Chris Gardner, o Will Smith, fala pro filho dele, não deixe que ninguém diga para você o que você pode ou não deve, ou pode ou não pode fazer, nem mesmo eu. Aquela parte é muito forte porque é exatamente aquilo, você não tem que deixar que ninguém fale o que você deve fazer, o que você pode fazer, como é a sua vida, você tem que liderar a sua vida. Você tem que empurrar o ônibus para cima da ladeira, independente do quanto ele tem que te empurrar para baixo. E está tudo aqui. Você empurra o ônibus com a sua mente, não com o seu corpo. Só que as pessoas elas não têm essa percepção porque a mente das pessoas é tão oprimida pelo emprego, pelo chefe que pressiona, pela família que pressiona. Pela formação cultural. Pela formação cultural. A gente vive num país em que as faculdades formam gerentes, elas não formam líderes. O Brasil forma gerência, a Ásia forma chão de fábrica, os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha formam diretores, e o Brasil, o México, alguns outros países formam a média gerência. E você é pressionado, porque o médio gerente, ele é pressionado o tempo todo pelo funcionário dele, pelos liderados dele e pela diretoria dele. Então, com isso, você acaba tendo uma mente massacrada pela sociedade e você não consegue ter a tua mente forte o suficiente para você vencer as barreiras, para você de fato ir além. E com isso, é óbvio, você não consegue fazer aquilo que você de fato gosta, que você de fato quer. Então, você tem que ser forte, você tem que ser uma rocha no meio do oceano, você tem que se superar a todo momento. E aí entra a questão do empreendedorismo, né? Voltando um pouquinho à fita. O empreendedor brasileiro, ele é um herói. Eu falei, ele é um herói, ele é uma pessoa que vence barreiras impossíveis de serem vencidas por qualquer outro país, que é todo tipo de empreendedor. E dado esses dois grandes problemas,
que é, o empreendedor não sabe o que fazer. E o empreendedor, mesmo sabendo, ele não tem uma equipe que saiba como fazer aquilo que ele manda, como ele sabe fazer, eu resolvi minimizar esse problema como? Criando um método, que é o método 8Ps. O método 8Ps não é um curso. Ele é o livro, ele é o portal 8Ps, que tem as videoaulas, ele tem um fluxograma de ações, o empresário segue ponto a ponto, faça isso, depois faça isso. Só que dentro do faça isso, no balãozinho, tem as videoaulas que ensinam exatamente como que ele vai operar aquela ferramenta, como é que ele vai fazer exatamente aquele ponto. E depois o outro ponto tem as videoaulas é para a equipe dele, que é operacional. Exatamente, porque muitas vezes o líder ele tem que delegar as partes que são operacionais, ele tem que controlar o processo. Isso. Então o método 8Ps ele atua como um coach. E a motivação das pessoas que estão executando aquilo. Sim. O método atua como um coach. Quer dizer, o líder sabe o que fazer, ele tem a estratégia, ele tem todo o fluxograma, que pode ser de um negócio geral ou pode, por exemplo, eu vou começar a fazer agora os fluxogramas segmentados. Um segmento. Tem um fluxograma que fala tudo que ele tem que fazer. Esquente a lista, né? Atualize a lista, manda um e-mail, configure o ISP, faça isso, faça aquilo. Ah, legal, já sei o que fazer. Tá, agora tem as videoaulas para ensinar a fazer cada uma daquelas coisas. Mas se ele tem uma pousada na praia, ele vai ter um fluxograma que fala aquilo só para pousadas na praia. Ou seja, você está personalizando a metodologia para uma pousada de praia e não sei se a gente pode abrir aqui na entrevista, mas parece que você já está se estruturando, se organizando para ter segmentos. A gente não pode abrir na entrevista. Você já há 3 anos. Calma, grandes projetos estão acontecendo, né? O Conrado está realmente dando passos à frente do mercado. E é isso que é a questão de você empurrar o trem ou ônibus para cima, não para você engolir aquilo que as outras pessoas falam para você. As outras pessoas, e pior, as outras pessoas podem ser as pessoas que você conhece que falam isso não dá para fazer, você não consegue. A pior coisa é a pessoa chegar para você e falar o seguinte: nossa, Cristiano, você está diferente hoje, você não era assim, sei lá, você está falando, você está... O que está acontecendo com você? Não, você mudou líder. E as pessoas não querem que você vire líder. Agora, sabe o que é pior? Querem que você fique na sua zona de conforto. Tem um livro chamado O Homem Medíocre, de um filósofo argentino chamado José Engenheiros. E ele fala exatamente sobre o homem medíocre. O homem medíocre, ele não quer que você caia. Não, ele até te segura, mas ele também não quer que você suba. Ele quer que você fique ali na mediocridade que ele vive. Exatamente, inclusive... Só uma outra coisa. Agora, isso em grande escala é exatamente o que a gente aceita que, por exemplo, um americano fale pra gente, exatamente, sem nem a gente falar, mas será que isso dá certo dessa maneira? Vai dar certo no Brasil, ok, porque são pessoas, mas será que tem que ser assim? Será que não tem que mudar um pouquinho? Será que não tem que adaptar um pouco ao comportamento brasileiro? Então, no final das contas, da mesma maneira que a gente aceita que as outras pessoas mandem na nossa vida, falem o que a gente pode ou o que a gente não pode, a gente, como país, aceita aquilo que outros países ditos desenvolvidos falem o que a gente deve fazer. E o que eu estou fazendo, o que vários empresários estão fazendo, é fazer o movimento contrário. E o ônibus pode vir para cima de mim, mas eu vou empurrar o ônibus ladeira acima. É isso que a gente tem que fazer. Mindset, realmente é estar preparado espiritualmente, mentalmente, fisicamente. O mundo acontece aqui dentro. E para a gente poder justamente fazer com que a gente gere momento, né? Quer dizer, na física, né? Tem um conceito forte, momento, aquela força, aquela alavancagem onde você consegue mudar a realidade realmente positiva. Então, quer dizer, com o seu trabalho, o seu empreendedorismo, esse movimento todo que está acontecendo na internet brasileira, acredito que muitos novos empresários que já estão no mercado vão ter, mas desde que ele gere momento. Desde que ele faça. Porque eu falo, o livro, o método 8Ps, o portal, o livro, o curso, o fluxograma, eles, parados na prateleira, eles não fazem absolutamente nada. É incrível. Às vezes eu coloco o livro na prateleira e fico olhando para ele para ver se ele se mexe. Ele não se mexe. Alexandre, ele não faz nada, ele é um inerte. É uma preguiça sem fim, incrível. Depende de uma outra peça, que é o empresário pegar o livro, pegar as videoaulas, pegar o banner, pegar todo o fluxograma, tudo organizado, o poder da fazer. Ação, né? O poder da ação. Executar. Eu lembro, vou até fazer uma referência aqui a Júnior Totoli, sempre foi um empresário de muito sucesso.
E eu lembro que a escola dele estava com 700, 800 alunos, né? Área de inglês, cantando e tal. E a minha escola estava devagarinho, estava com 300, e falei, enquanto eu fazia uma matrícula, ele fazia 40 no dia. Né? Eu, meu Deus do céu, o que tá? Ele falou, Alexandre, põe a primeira marcha. Depois põe a segunda. E vai. Né? A gente fez um trabalho de divulgação de escola. Mas o que eu tenho que fazer? A gente queria hiperplanejar. E aí vamos lembrar também a Susan Garrett, que fala, né? Done better than perfect. Né? Ou seja, feito melhor que perfeito. Quer dizer, tem que dar o primeiro passo e ir à frente. Nesse cenário de marketing digital, de internet, vamos puxar algumas dicas interessantes. Realmente, quem já está aí no final do vídeo, eu sempre digo o seguinte: quem passou dos 20, dos 30 minutos merece alguma coisa especial. E a gente falou hoje, numa entrevista mais cedo profissional, sobre a questão da interatividade social, a questão daquele site antigo, do modelo bem tradicional das empresas. Quem somos, empresa, contato, produtos, tá lá. E hoje, esses sites todos são migrados para blogs, com comentários, com compartilhamentos, etc. Essa interatividade social no ambiente corporativo, como você está enxergando isso? Tá, eu vou falar disso como uma segunda dica, mas eu vou falar a primeira dica, que sem ela, nada do restante funciona, nada. Primeira dica é, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo. Se você não é a primeira pessoa que acredita, ninguém mais vai acreditar. Você tem que acreditar. E você tem que ter uma fé inabalável naquilo. Inabalável. Não quer dizer que você tenha que bater, malhar em ferro frio. Quer dizer que você vai acreditar, vai mensurar, vai ver o que aconteceu, vai mudar um pouquinho a direção e vai entender como que aquele mercado se comporta. Mas antes de dominar o mercado, a técnica é muito fácil. É muito fácil você aprender a criar uma fanpage. As pessoas que falam, meu Deus, eu não sei criar uma fanpage, é por isso que eu não vou para frente. Meu Deus, quer dizer, eu não tenho fã. O muro em torno dela mesmo, né? Exatamente, está pegando tijolo por tijolo, está construindo. Como é que é aquela história de... A primeira atitude que você tem que ter para sair do buraco é parar de cavar. Primeira atitude. Para de cavar que a coisa já vai melhorar. Então a primeira dica é, você tem que acreditar. Você tem que... A técnica é muito fácil de dominar. Criar fanpage, criar uma squeeze page, criar uma landing page, independente do que seja isso, para quem está assistindo a gente. Desde que você conheça essa estratégia, né? Você tem que primeiro dominar a si mesmo, você tem que dominar aqui dentro. Quando você domina aqui dentro, todo o restante fica muito fácil. E aí você vai passo a passo, coloca a primeira marcha, coloca a segunda, depois você coloca a terceira, o carro não sai de quinta, o carro sai de primeira. Então essa é a primeira dica. Se você não dominar aqui dentro, esquece todo o restante. Você tem que se dominar. Aí a segunda dica, ok, vamos para o social. Então, no ambiente corporativo, né, que tá acontecendo. E essa transformação. O que está acontecendo no Brasil? A gente tem uma ascensão de classe C já há algum tempo, o mundo está crescendo, independente, eu não vou fazer nenhum juízo de valor político, porque eu posso levar pedrada ou aplauso, e eu não quero levar nenhum dos dois, eu prefiro ficar com as minhas opiniões para mim. Mas o mundo está crescendo, o mundo está crescendo. E uma vez que o mundo está crescendo, o Brasil está gravando ele. O mundo está crescendo. E uma vez que o mundo está crescendo, o Brasil também está crescendo e as pessoas passam a ter mais poder aquisitivo. E as pessoas estão comprando computadores, estão assinando banda larga, a tecnologia fica cada vez mais barata, elas estão comprando livros, elas estão se capacitando e elas estão interagindo. O homem é um animal político. Uma vez que é um animal social, uma vez que ele é um animal social, um animal político, ele quer ter contato com outras pessoas. Isso não é que a gente é um ser gregário, não é que a rede social permite agora que as pessoas entrem em contato. Elas sempre entraram em contato umas com as outras. Isso sempre existiu, na verdade. Sempre existiu, porque a pessoa precisa entrar em contato com os outros. Nenhum homem é uma ilha. Tem uma frase do Thorne, como é que é o nome dele? É uma peça de teatro da década de... do século XIX. Não é, de novo, não é pensar na ferramenta. Na ferramenta. É pensar no ser humano. É pensar na pessoa. O que as pessoas precisam? Elas precisam ser felizes, elas precisam ter reconhecimento. Pirâmide de Maslow. Elas precisam ter reconhecimento, construção de valores internos, e tudo isso você consegue prover pela internet. Você consegue dar possibilidades para ela construir valor interno, dar possibilidades para ela ser reconhecida. Principalmente quando você faz com que ela, permite com que ela faça bonito com o seu chapéu. O Facebook, ele permite que as pessoas façam bonito com o chapéu do Mark Zuckerberg.
Por quê? Ele cria uma plataforma e fala o seguinte, usem a minha plataforma. É o que eu chamo de plataforma servidora. Quer dizer, a plataforma serve às pessoas. Não que as pessoas sejam os clientes, porque elas são os produtos. Sim. Quer dizer, quando você não paga para usar, você não é o cliente, você é o produto. Então, mas é uma plataforma que serve às pessoas para que elas interajam, para que elas exerçam a humanidade delas. Para que elas, de fato, exerçam a sua capacidade de ser um humano. Então, é importante ser social, porque o ser humano é assim. E a terceira dica é escolher seus mentores. Perfeito. Isso é fundamental. Perfeito. Não é qualquer um e não são todos. Eu descobri 50 caras excelentes, vou seguir todos, está errado. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque eles têm abordagem diferente, cada um tem um conteúdo coeso, profundo, mas você não pode pegar um pouquinho de cada um, você tem que seguir a vertical de um, depois seguir a vertical de outro. Então escolha 3 ou 4 mentores. Não passa de. Talvez 5 se você tiver com tempo. Com muito tempo livre. Que é uma coisa que todo mundo tem hoje, né? Oi, tempo é uma coisa fácil de Tá ter. fácil, quase ninguém fala sobre isso. Então, escolha seus mentores. Eu tenho alguns mentores. Por exemplo, um mentor meu é o Tony Robbins. Eu sigo, eu Fantástico, leio. espetacular, né? E muita gente pode falar, mas Tony Robbins é autoajuda, é PNL e tal. Tudo bem, ele fala algumas coisas que eu acredito, não tudo, mas principalmente a maneira como ele fala. Porque eu sou um orador, eu sou uma pessoa exposta, eu sou uma pessoa de comunicação. E o Tony Robbins, independente do que ele podia falar sobre plantação de abóboras. Ele é um baita orador. Sem dúvida. Então, nessa parte de mindset, que eu acredito muito, e é por isso que eu caminho, motivação, né, realmente, de você tem que se interno, de automotivar. acreditar. O líder é aquele que se automotiva o tempo todo. Não importa se ele está levando pedrada, crítica, se tem um trem vindo na direção dele, a mente dele está de pé, está alerta, ele está sempre de pé. É a rocha no meio do oceano, ele está sempre de pé. É importante que você trabalhe a sua mente para isso. O Will Smith tem um discurso de mindset assim perfeito. Espetacular. Perfeito, espetacular. Eu adoro o Smith por causa disso também. Então, um deles é o Tony Robbins. Eu sigo o Tony Robbins, eu gosto do Tony Robbins, eu acredito no que ele fala. Um outro, e vocês vão achar engraçado, porque você vai perguntar o seguinte, mas Conrado, quem é o seu mentor então em marketing digital? Porque o que eu vou falar aqui nenhum é de marketing digital. O segundo é o Gandhi. É o meu mentor. Mas como assim, né? O Gandhi já morreu, né? Lembra? Já morreu. Independente se morreu, o espírito está presente, né? De conhecimento. As ideias estão presentes. Exatamente. A maneira da humildade, da vitória pela não agressão. Tudo aquilo é muito forte. A vitória pela não agressão, pela não luta, é a pior luta que existe. É a luta mais sangrenta, só que ela acontece aqui dentro. Porque quando você aceita que uma pessoa te bata e você levanta para ela te bater de novo, e ela te bate de novo, e você levanta para ela te bater de novo, você está mostrando que você é muito mais forte do que ela. A força não é a física, a força é a mental. Você está mostrando que você é infinitamente vezes mais forte do que ela. E essa é a luta mais sangrenta. Então, por isso que eu falo da rocha, da superação, independente se eu quebrei, se eu recebo crítica, se eu faço alguma coisa que dá errado, a única pessoa que não pode desistir de você é você. É você. É isso aí. Né? É isso daí. Você não pode desistir de você, né? E o meu terceiro mentor é a minha mãe. Não tem mais nada a dizer. Eu estou falando com a sua mãe, então, a minha mãe, acabou. É ela que eu tenho em mente quando eu falo. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que... Se eu tenho uma decisão certa, uma decisão errada, qual que eu vou tomar, como que eu tenho, qual ser humano que eu tenho que ser nessa vida, é ela. Espetacular. Realmente, valorização da família. Tá aí, né, gente? Não é à toa que o sucesso chega na vida das pessoas. Não é à toa que a gente tem uma diferenciação. A gente está aqui esses dias em Belo Horizonte, temos trocado muitas ideias, conversado bastante. A gente tem visto sempre uma postura do Conrado no sentido de realmente deixar o legado, realmente no sentido do ser humano antes do profissional estar muito bem estruturado para ele poder vencer essa guerra. Você quer uma guerra, eu costumo dizer que é uma guerra espiritual, que eu entendo o espírito hoje como conhecimento, né? E o conhecimento está dentro justamente da nossa mente. E a partir do momento que você deixar que o mundo te atropele, ou que
ônibus descendo te atropele, Ele passa por cima de você. passa por cima né? de você e acabou. E o que a maioria das pessoas querem é assistir a desgraça que está aí à toa. Mas um espírito forte, um conhecimento forte, que realmente com mentores, que eu acho que ninguém quer melhor, né, para a sua vida do que principalmente sua mãe, como você falou, a importância da família, né? E realmente pessoas que estão ligadas a isso. E é uma mensagem espetacular que você está trazendo para os nossos seguidores, o pessoal na área de liderança, o pessoal na área de empreendedorismo. E assim, hoje a internet realmente é um mercado extremamente lucrativo, é um mercado que está aberto aí para o Brasil, dentro do cenário que a gente chama aí do Oceano Azul. Nós temos pouca concorrência, nós temos realmente como se diferenciar. O Brasil tem muito mercado para crescer. E a mensagem que você tem deixado é essa: acredite, né? Acredite, não deixe esse ônibus passar em cima de você. Siga as pessoas corretas, né? Eu acho que pessoa correta necessariamente não é quem sabe mais de ferramenta, mas é quem realmente sabe Sobre pessoas. sobre pessoas, né? A essência do marketing sempre foi pessoas. Né? E tá aí, a gente entrou no assunto sobre, por exemplo, a mudança de uma sistemática de empresa, produto, serviço, contato para blog. Por quê? Porque o homem é um ser gregário. Ele quer compartilhar o que é bom. Né? Tá aí, você está assistindo esse vídeo, tá gostoso, tá bom, o conteúdo tá interessante, vai querer compartilhar com alguém que você acha que é especial e que merece ter essa mensagem chegar no coração dessa pessoa. O único sentido, inclusive, na criação dos nossos produtos, dos nossos serviços, é ajudar o maior número de pessoas possível a realizarem os seus objetivos, suas metas e os seus sonhos. Não é por aí? É exatamente por aí. Esse é o caminho. O marketing digital é apenas um meio, é uma pontinha do restante, é um grão de areia, uma gota. Não é nada. E é uma coisa que eu amo, que eu adoro, que eu ensino, mas não é nada frente ao mundo em si. A gente está aqui num lugar que, eu acho que a câmera está mostrando aqui, a gente tem um céu maravilhoso. Eu vou fazer uma tomada, mostrar para vocês aí já. Gente, isso aqui é a vida, isso é o mundo, essa é a vida real. Quer dizer, a gente está olhando para uma estrela que está a, cara, milhões de quilômetros, de milhas, independente da unidade de distância. E a gente está viajando no tempo. Quando a gente olha para uma estrela, a gente viaja no tempo. A gente vê a luz que ela emitiu há alguns milhares ou milhões de anos atrás. A luz está chegando até a gente agora. E se a gente olha para duas estrelas que estão em distâncias totalmente diferentes, a gente está vendo dois tempos totalmente diferentes. Uma de 1 milhão e outra de 2 milhões de anos. Luz. E a gente viaja no tempo. E é isso que a gente tem que parar para pensar. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente entra num universo que é tão grande quanto isso daqui. Um universo para dentro do ser humano e um universo para fora dele, tanto acima quanto abaixo, né? Como diz, acho que é Shakespeare que falava isso. É isso que a gente tem que valorizar cada vez mais. Não é a ferramenta, não é o Twitter, não é o Facebook. Não é saber se você está em primeiro lugar no Google ou não. Quem não imaginaria que o Orkut ia desaparecer? E todas essas que estão aí também, né, irão, do jeito que aparece, elas vão desaparecer. Mas o que não pode desaparecer é essa característica de entender as pessoas. Sim, valorizar e de as valorizar pessoas, não as ferramentas. As pessoas, sem dúvida nenhuma. O dinheiro é uma ferramenta. Também, né? Que pode ser usada para bem ou mal. Mais o dinheiro do que as pessoas. E o dinheiro é só uma ferramenta. Só uma ferramenta. Só. Mais nada. Mais nada. Muito bom, quando foca nas pessoas as coisas acontecem. É isso. E eu estou pessoalmente emocionado com essa entrevista, porque a gente espera, muitas vezes a vida tem essas coisas, né? As boas notícias e as boas surpresas. E a gente espera vir falar, pô, Conrado, um cara mega conhecimento de ferramenta, de internet, de estudo, e presenteia a gente com essa mensagem que tem um cunho, eu acho que além do que qualquer quando vai pensar em marketing digital, tem que pensar, que é realmente você está fortalecido internamente. E aí está aí a força realmente de caráter, que a gente pode dizer, desse grande profissional. Obrigado. Que está levando tecnologia para Portugal e vai levar para muitos lugares do mundo, e realmente tem uma característica louvável. Né? E fica aí aberto para você então, para a gente finalizando, dizer um pouquinho, fica livre, se você quiser dizer um pouquinho também sobre as novidades que estão por vir, se quiser dar algum recado pro pessoal, está aí aberto. Acho que eu vou falar uma palavra só, que é uma palavra que exprime muito mais coisas, desde que a gente pense no que essa palavra representa. Não exatamente a palavra, mas tudo que ela representa. Muito obrigado.
Só isso. Conrado, muito obrigado. Esse é um encontro realmente especial, de verdade, espiritual, muita energia positiva, tá? Que Deus continue te iluminando de verdade, tá? Para que você influencie o maior número de pessoas hoje no Brasil, para serem pessoas melhores, organizações melhores, e que a gente de alguma forma possa transformar esse lugar que nós estamos em um lugar melhor para se viver, para nós e para os nossos filhos. Exatamente. Pessoal, Tá ótimo. Quem gostou, curte, compartilha. Essa é a nossa motivação de continuar fazendo tudo isso para você, tá certo? Eu deixo para você um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Até a próxima.